Abençoados e abençoadas, eleitos, filhos da livre, e também aos eleitos, filhos da escrava, a você predestinado, propriedade exclusiva de Deus, graça e paz a todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles, moro aqui na cidade de Duque de Caxias, estou há 4 anos em plena liberdade no Evangelho da Graça de Deus. Como já testemunhei, tem um vídeo aí no meu canal, como rompi com o sistema religioso, onde eu passei 46 anos aprisionado nos preceitos dos homens e achando que estava livre, mas a gente só descobre essa liberdade quando viemos para o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho pregado por Paulo, apóstolo dos gentios, que recebeu do Senhor, do Cristo ressuscitado, a revelação deste Evangelho. Não este Evangelho que vemos dentro desse sistema religioso, nas instituições religiosas, mas o Evangelho da graça de Deus. Queridos, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. É gratuito, não paga nada. É muito importante a sua inscrição, porque o meu intuito, como eu sempre digo, é que esse Evangelho da graça de Deus alcance pessoas. E quanto mais inscrito, quanto mais like, você sabe que o YouTube ele recomenda. E nós estamos trabalhando para isso. E eu quero agradecer aos que já estão inscritos no meu canal. Divulgue, compartilhe. O meu muito obrigado. Eu quero, já na noite deste sábado, dia 26 de junho, compartilhar convosco uma palavra. E vou tomar por base o livro histórico de Mateus, no capítulo 16, o versículo de número 19, que diz assim: Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Sobre o tema, você não é salvo por pertencer a uma religião. Esse é o tema da mensagem na noite desse sábado. Você não é salvo por pertencer a uma religião. Queridos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela, com base no livro histórico de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 19, ela ensina que para você ser salvo, você precisa pertencer a essa igreja. Que igreja é essa? Igreja Católica Apostólica Romana. Eles ensinam que não há salvação fora da Igreja Católica Romana. E então, com base neste ensino do catolicismo romano, a igreja evangélica, ou as igrejas evangélicas, as denominações evangélicas também, nas entrelinhas, eles ensinam também que fora delas não há salvação. Eles ensinam, assim como a Igreja Católica Romana ensina, que para uma pessoa ser salva, ela precisa primeiro aceitar Jesus como Salvador. Como aceitar Jesus como Salvador? Se Ele quem nos escolheu.
Não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu. Quem somos nós para escolhê-lo? Se nós tivéssemos esta liberdade, ou esse livre arbítrio, nesse contexto espiritual, talvez não escolheríamos. Sim, mas ele nos escolheu a cada um de nós, assim como ele nos amou primeiro. Mas a igreja, ou as igrejas evangélicas, dizem que você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. E depois tem uma série de rituais. Após aceitar Jesus como Salvador, e tem mais, né? Quando a pessoa aceita Jesus, eles se sentem dentro de uma autoridade para mandar Deus escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. E quando essa pessoa lá, depois de se tornar membro, ela, por qualquer motivo, é excluída, que eles chamam de desviada, esse nome é apagado do livro da vida. E quando essa pessoa retorna, quando ela se reconcilia novamente com a instituição evangélica, então eles pedem ou mandam novamente Deus escrever de novo o nome desta pessoa no livro da vida. E então, depois de aceitar Jesus, essas pessoas precisam serem batizadas nas águas. São rituais do sistema religioso, com base naquele versículo do livro histórico que diz: quem crer e for batizado será salvo. Pelo fato também de Jesus ter sido batizado por João Batista, eles alegam que agora o segundo passo é batismo nas águas. E agora, uma vez que aceitou Jesus, agora que se batizou nas águas, as pessoas se tornam membros dessas instituições evangélicas. E agora elas estão aptas a participarem da Santa Ceia, abro aspas, do Senhor, aonde eles dizem que participando da ceia, a pessoa está tendo comunhão com Deus e comunhão também com os irmãos. Quando nós, na verdade, sabemos que todos esses rituais, que todas essas formalidades têm a ver com o judaísmo, têm a ver com o Cristo Nazareno. E então eles trouxeram tudo da lei mosaica para dentro desse sistema religioso. E então esses rituais fazem parte para que uma pessoa possa ser salva. Então, segundo as instituições evangélicas, as denominações evangélicas, a pessoa precisa aceitar Jesus como Salvador, se batizar, participar da ceia, para que ela possa então ser salva. Então, não tem como ser salvo se não pertencer à religião chamada evangélica. Assim também ensina a Igreja Católica Apostólica Romana. E muitos desses dizem assim: nasci na religião católica romana e nela vou morrer. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, se expressarem assim: eu sou católico romano, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Assim como muitos que nasceram no espiritismo também dizem que vão morrer no espiritismo. Outros que nasceram no candomblé diz também que vão morrer no candomblé. E também aqueles que nasceram no berço que eles chamam evangélico dizem também: vou morrer no berço evangélico, vou morrer na minha religião. E tem muitos que vão muito além. Eles dizem: eu nasci na Assembleia de Deus, vou morrer na Assembleia de Deus. Nasci na Batista, vou morrer na Batista. Enfim, e muitas outras denominações. E assim que as pessoas se comportam,
Porque no catolicismo romano é dito assim: nasci no catolicismo romano e vou morrer no catolicismo romano. E a igreja evangélica, que é uma ramificação dessa igreja, na prática também se comporta desta forma. Como eu já disse, que a pessoa, para ser salva, precisa aceitar Jesus como Salvador, se batizar e cumprir todos os rituais, cumprir dogmas e liturgias, obedecer os preceitos dos homens, ter na cartilha, ler na cartilha redigida por eles, tem que falar a linguagem deles, tem que aceitar tudo aquilo que eles ensinam, principalmente nas chamadas EBDs, que são escolas bíblicas dominicais. Lá tem uma revista e um escritor da casa publicadora, seja batista, seja publicadora das Assembleias de Deus e outras. Eles escrevem e ali tudo quanto eles escrevem são passados para os seguidores. E ninguém pode questionar. Você tem que aceitar tudo aquilo tal como está ali naquele figurino, digamos assim. Falar a linguagem, seguir suas tradições, a fim de alcançar a salvação. Você era de lá, você sabe disso. E muitos que estarão assistindo esse vídeo são de lá e sabem que tudo isso que eu estou dizendo é uma verdade. E eles não têm como contestar, porque isto está na Bíblia, no livro chamado Bíblia. Eles chegam ao absurdo de dizerem que com uma oração eles ligam uma pessoa. Fulano, vem cá, ora por essa pessoa que acabou de aceitar Jesus, para que o nome dela seja escrito no livro da vida. Quando esta pessoa aceita Jesus, elas dizem: o seu nome agora foi escrito no livro da vida. E quando essa pessoa, segundo a religião, peca e ela é desligada, precisando cumprir um período de tempo, tem denominações que estipulam um prazo para que a pessoa possa voltar. Não tem nada a ver com isto que eles ensinam, com isto que eles praticam. Mas eles dizem que estão desviados e precisam se reconciliar com a igreja, abro aspas, para que novamente os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Este é o evangelho pregado e ensinado pela religião. Segundo este texto de Mateus 16, 19, eles acham que tem o poder de ligar e desligar. Esses são os ensinamentos pelos teólogos, pelos PhDs em teologia, pelos apóstolos, pelos bispos, pastores, evangelistas, por esses líderes religiosos. Eles acreditam nessa história e passam essa história para os seus seguidores como se essa história fosse verdadeira. Quando uma pessoa é afastada, ela acredita que por estar excluída do rol de membro dessas instituições, e se elas morrerem, elas vão para um suposto inferno. Criado pela religião, um lago de fogo, aonde as pessoas que morreram sem Cristo, um dia vão ressuscitar nesse corpo que voltou ao pó da terra. Eles ensinam que esse corpo será novamente ressuscitado e essa pessoa então irá para esse lugar criado pela religião, chamado inferno, e neste lugar esta pessoa vai queimar eternamente. Esse é o absurdo, é o cúmulo do absurdo. É isso que eles ensinam. É nisso que eles
fazem as pessoas acreditarem. E muitas pessoas, elas frequentam estes lugares porque elas têm medo de irem para o inferno. Porque elas têm medo da morte. Porque elas têm medo do diabo. Porque elas têm medo do devorador. E então elas frequentam estes lugares acreditando que, estando no hall de membros dessas instituições evangélicas, elas estão salvas. Quando na verdade, meu querido, quando na verdade, meu amigo, você é salvo na mente. O seu espírito veio de Deus, e quando o seu corpo voltar ao pó da terra, o seu espírito, num corpo glorioso, voltará para Deus. Tome posse disso, acredite nisso. Este é o evangelho pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo dos gentios. Você nasceu depois da cruz. Você não é judeu. Você não é circunciso. Você é da incircuncisão. Você é filho da livre. Você é um eleito, você é um predestinado, você é uma propriedade exclusiva de Deus, você pertence a Ele e ninguém te arrebata das mãos de Deus. Você é dele. Propriedade. Você sabe o que é isso? Você pertence a Ele, você é somente dele. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu. Antes de que tudo existisse, Ele te escolheu. Apenas num dia da história, Ele permitiu que o seu espírito fosse revestido de carne. E nesse seu espírito que está revestido de carne, habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus testifica com o seu Espírito que você é verdadeiro filho de Deus. E então você é dirigido, você é guiado, você é orientado por Ele. Você faz a vontade dEle. Você tem a mente de Cristo, você é espiritual, você não é carnal. Você busca as coisas do alto, as coisas de cima. O reino de Deus está dentro de você. E você vive o reino de Deus enquanto você viver. É nisso que você acredita, porque este é o evangelho da graça de Deus que Paulo, o apóstolo dos gentios, foi esse evangelho que ele recebeu do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, e este evangelho nos alcançou, este evangelho chegou a cada um de nós. Onde essas pessoas queimarão nesse lago de fogo criado pela religião, junto com um também suposto diabo e seus anjos, por toda a eternidade. A religião te faz acreditar no inferno. A religião te faz acreditar no diabo. A religião te tira a convicção da sua salvação. E aí te impede de viver a liberdade plena do evangelho da graça de Deus. Você é salvo, mas na mente não. E tanto não é salvo na mente, sabe que você está lá preso aos preceitos dos homens. Você está lá cumprindo rituais, liturgias, dogmas. Você está lá ligado a este sistema religioso que muitas das vezes lhe obriga a ser hipócrita e demagogo. Porque muitas das vezes você acredita numa coisa, mas por estar lá ligado, você não pode colocar em prática nem se manifestar. Eu vivi isso. Muitas coisas eu não concordava, eu discordava. Mas eu tinha que me comportar como se tivesse crendo da forma como eles ensinavam, porque eu estava lá dentro. Eu estava lá nesse sistema preso, algemado, com minha mente tapada, com minha mente asfixiada, com meus olhos vedados, sem poder dar um grito de liberdade. Até que um dia
eu gritei, eu sou livre! Eu sou livre! E quero viver essa liberdade plena, quero viver essa liberdade que Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado me deu. E passei então a viver esta liberdade. Hoje eu bato no peito e disse, eu sou livre. Eu sei o que é ser livre. Eu sei o que é reinar e triunfar em graça. Eu sei o que é viver e andar pela fé. Eu sei o que é tomar posse de todas as sortes de bênção que Ele já me deu. Eu sei o que é ser abençoado por Ele, o que é ser guardado por Ele, o que é ser protegido por Ele. Esse é o Evangelho do Cristo ressuscitado. Até mesmo as pessoas que não fazem parte desses lugares como membro, eu digo aquelas pessoas que ainda não aceitaram, né, entre aspas, Jesus como Salvador e que não pertencem a essas instituições evangélicas ou católicas ou outras religiões quaisquer, essas pessoas acreditam que para irem para o céu precisam aceitar Jesus Cristo como Salvador e cumprir os rituais colocados pela religião. Eu me lembro quantas das vezes, porque eu era um evangelista nato, eu não perdi uma oportunidade, eu criava oportunidade nos postos de gasolina, nas caixas de supermercado, nas ruas, passando pelas pessoas. E então, as pessoas diziam para mim, eu preciso um dia aceitar Jesus como Salvador, eu ainda vou ser crente. Outros diziam, eu estou desviado, mas eu vou voltar. Muitos deles diziam, Jesus está voltando e antes dele voltar eu vou me reconciliar. São essas coisas que muitas pessoas pensam. Eu quero te dizer, para você ser salvo, você não precisa pertencer a uma religião. Você já é salvo. Você é um eleito, você é um predestinado. Venha para o Evangelho da graça de Deus. Deixe Cristo reinar em você. Seja salvo na mente para você entender e compreender isso, para você ter essa certeza, essa convicção de que Ele reina em você, de que Ele habita no seu espírito, que você é dele, que você pertence a Ele, que Ele dirige a sua vida sem reserva. Você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa viver o reino de Deus aqui enquanto você viver. Se desprenda de todas essas coisas. Procure um dos embaixadores do Evangelho da Graça de Deus, para que eles possam te mostrar esta verdade do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Eu tenho pessoalmente falado para muitas pessoas, e as pessoas estão ouvindo atentamente e estão crendo nesse Evangelho da graça de Deus. Não é um novo Evangelho, não. Não é um novo Evangelho. É o Evangelho que Paulo pregou, mas que Paulo, quando morreu, esse Evangelho ficou no esquecimento. E hoje, Deus tem levantado dezenas de embaixadores do Evangelho da graça de Deus, em todos os lugares. Bendito o YouTube, bendito a internet, que nos proporcionou essa liberdade de pregar gratuitamente aquilo que de graça nós recebemos. Nós, embaixadores do Evangelho de Deus, nós não pedimos dinheiro, nós não recebemos nada para isso, porque nós damos de graça aquilo que de graça nós recebemos. Nós somos trabalhadores, nós temos os nossos empregos,
uns são aposentados como eu sou. E nós não comercializamos de forma alguma esta doutrina que Paulo nos ensinou. Nós não comercializamos. Por isso que nós combatemos o dízimo. Por isso que nós combatemos os templos religiosos. Mostramos para as pessoas que nós somos a igreja e nós nos reunimos como igreja. Combatemos todos esses rituais que lá dentro existem, os preceitos dos homens. A lei mosaica, que teve a sua importância num tempo, numa época da história, mas hoje não tem mais. Hoje, quando eu me refiro, desde que o Nazareno morreu, quando ele disse, está tudo consumado. E nós nascemos depois da cruz. Nós éramos gentios, hoje somos a igreja, como um organismo vivo, cada um de nós uma unidade no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo, e nós no Evangelho da Graça de Deus temos um único pastor, que é Ele, um único Senhor, que é Ele. Nós não temos títulos, desenvolvemos sim um dom que Ele nos deu, como está escrito lá na epístola de Paulo aos Efésios. Uns têm dons de apóstolo, outros têm dom de pastor, outros têm dom de evangelista, dons de mestre, de profeta, dons. E nós contribuímos como unidade nesse corpo de Cristo. Nós contribuímos para o fortalecimento, para o crescimento e para a edificação de cada um de nós. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Você não é salvo por pertencer a uma religião. Beijo no seu coração, forte abraço, Abba Pai, Abba Pai.